Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Frei Marcelo Aquino e este é o meu canal, Frei Marcelo Aquino. Hoje eu gostaria de passar aqui muito rapidinho para falar sobre um tema. O que é o voto de pobreza? Ou melhor, a origem do voto de pobreza. Mas por que é que eu, do nada, resolvi falar sobre esse assunto? Pois bem, eu já tinha visto há alguns meses atrás, assim, uns 2, 3, 4 meses atrás, um vídeo no qual um homem muito famoso no Brasil, um homem muito rico, né, que por sua vez foi candidato a prefeito de São Paulo, falar um monte de asneiras sobre a origem do voto de pobreza. Então, esse homem, todo mundo que está assistindo já deve estar sabendo de quem eu estou falando. Esse homem é Pablo Marçal, né? Um homem que se candidatou a ser prefeito de São Paulo. Quem é Pablo Marçal? Pablo Marçal é um protestante. Em primeiro lugar, Pablo Marçal é um protestante. E protestante entende muito de dinheiro. Não entende muito de Deus, não entende muito de santidade, não entende muito de vida de penitência, não entende muito de conversão. Ele entende muito de dinheiro, porque afinal de contas, eles vivem para o dinheiro. E aí Pablo Marçal, ele consegue iludir muitas pessoas falando sobre ficar rico, né? Ele ficou muito rico, ele é muito rico e você também pode ficar muito rico. Não tem problema ficar rico. O problema é que Pablo Marçal fala muitas asneiras sem conhecer a causa. O que acontece? Ele é um homem muito rico, só que sua riqueza não é capaz de lhe dar a verdadeira inteligência. Ele é muito inteligente para ganhar dinheiro, né? Então ele sabe fazer muita coisa para ganhar dinheiro. Só que para ganhar conhecimento, sobretudo das verdades de Deus, ele não tem instrumento, né? A começar de que ele não pertence à verdadeira religião. Então não adianta ele ser dono do mundo e sua alma está em perigo de condenação. Segundo, Pablo Marçal não sabe do que fala em vários aspectos. Então aqui vamos falar um pouco sobre o que ele falou sobre o voto de pobreza, né? Não vou me aprofundar muito porque o pouco que eu falei todo mundo já compreendeu, né? Qual é a minha indignação com a fala dele. Primeiro, em primeiro lugar, a origem do voto de pobreza está na Igreja Católica, está em Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo na pobreza e na simplicidade. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo não teve uma casa, Nosso Senhor Jesus Cristo não teve um berço, né? Nem que fosse um berço de segunda mão, uma família que tinha um berço lá e deu para Nossa Senhora para colocar ele dentro. Nem isso Nosso Senhor teve. Nosso Senhor nasceu na estrebaria, né? Deus se sujeitou a ser colocado deitado numa estrebaria, no lugar onde os animais comem mato. Então foi ali que Deus se sujeitou a repousar, depois de sair das puríssimas entranhas da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Então, Nosso Senhor nasceu na pobreza e durante toda a vida Nosso Senhor viveu na pobreza, né? Nosso Senhor tinha uma túnica, né, que não foi comprada numa loja, mas foi costurada pela Beatíssima Virgem Maria. E essa túnica cresceu com o corpo de Jesus. Então, ele não trocou de túnica depois que ele cresceu. Ela cresceu com ele. Segundo, Nosso Senhor Jesus Cristo
não deixou nada para a Santíssima Virgem Maria quando ele deixou este mundo. Por quê? Porque ele vivia na pobreza, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha para dar à Santíssima Virgem Maria, e ele deu de fato, que depois ele veio buscá-la, foi o céu. A maior riqueza que uma alma pode ganhar. Mas o que foi que Pablo Marçal, tirado a inteligente, disse a respeito da origem do voto de pobreza? Então ele disse que o voto de pobreza nasceu com São Francisco de Assis. Então São Francisco de Assis, ele foi lá no Vaticano falar com o Papa que ele teve uma grande ideia. Ele inventou o voto de pobreza. Veja que ignorância excomunal, né? São Francisco de Assis não inventou voto de pobreza nenhuma. São Francisco de Assis viveu a pobreza da forma mais radical possível. Só não foi mais radical do que Nosso Senhor, né? Mas foi da forma mais radical possível. Ele não criou voto de pobreza. O voto de pobreza já existia. A vida religiosa não nasceu com São Francisco de Assis. A vida religiosa nasceu com Santo Antão, no início dos séculos. São Francisco de Assis é do século XII. Então, quando São Francisco de Assis fundou a ordem, os religiosos já existiam no mundo há muito tempo. E todos os religiosos fazem voto de pobreza. Agora, uma pequena explicação a respeito do voto de pobreza. Muita gente não consegue entender como é que tal padre, ele é religioso, ele fez voto de pobreza. Mas a gente vê ele passar aqui com um carro, ó, diz, aquele carro não é dele. Aquele carro é da ordem ou da congregação. Ele está apenas usando. O carro não é dele. Então, um religioso faz voto de pobreza, o que é que ele é privado? Não, um religioso é privado de ter uma casa própria. Um religioso é privado de ter um carro próprio, né? Um religioso só não é privado de ter um celular, né? De ter um computador, né? Para seus estudos, para as coisas pessoais. Mas fora isso, um religioso não pode ter as coisas que uma pessoa secular ou um padre diocesano possui. Portanto, voto de pobreza não é voto de miséria. Voto de pobreza não é eu andar na rua com um trapo enrolado no corpo, todo sujo, todo fedendo. Isso não é voto de pobreza. Isso é voto de porcaria, que nada tem a ver com as coisas de Deus. Deus não gosta de sujeira. Quem gosta de sujeira é o diabo, porque o inferno é um esgoto, né? Deus gosta de pureza. E limpeza lembra pureza, né? Não quer dizer que eu estou tomado banho, que eu sou puro. Mas eu estou mais próximo de ser puro do que se eu estou todo sujo, todo fedendo, né? Então, o voto de pobreza, ele nos faz buscar, em primeiro lugar, a pureza. E identificar-nos com nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pobreza em pessoa. Então, São Francisco não criou voto de pobreza nenhum. São Francisco apenas se adequou aos votos que a igreja oferece para os religiosos, que são 3. Obediência, pobreza e castidade. São 3 votos que os religiosos fazem. E tem os beneditinos, e parece que tem mais 1 ou 2 ordem ou congregação por aí, que fazem um 4º voto, né? O voto dos beneditinos é um voto de estabilidade, né? O voto a mais que os jesuítas fazem é um voto de obediência direta ao Papa. Mas a grande maioria das ordens e das congregações fazem 3 tipos de votos: obediência, pobreza e castidade. Então, a pobreza
ela nos identifica com a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que porque eu sou pobre eu tenho que passar fome. Isso não significa porque eu sou pobre eu estou sem enxergar direito, eu não posso usar um óculos, porque se eu estiver usando um óculos eu estou ostentando. Não. Viver a pobreza é uma coisa muito mais interior do que exterior. Não que o exterior não precise mostrar. Precisa. E um exemplo de voto de pobreza chama-se hábito. Mas por que o hábito lembra o voto de pobreza? Porque o hábito é uma roupa que eu uso a vida toda. Não é como as pessoas que não são religiosas, que não têm hábito, que têm necessidade de sempre comprar roupa. Por quê? Porque a roupa dela está caindo nos pedaços, ela tem que comprar outra. Está caindo nos pedaços, tem que comprar outra. Ao passo que a roupa que eu uso por baixo do hábito, ela pode estar caindo nos pedaços, ninguém vai ver, só Deus vai ver. Então, o hábito é um exemplo de vivência do voto de pobreza. De novo, quero chamar a atenção, não é porque eu uso hábito que eu sou exemplo de voto de pobreza. Estou dizendo que o hábito é um exemplo, né? Existem outros exemplos de viver a pobreza, né? Não é unicamente o hábito, né? E tem pessoas que não usam o hábito, que vivem mais a pobreza do que eu que uso. Então, ninguém venha criticar dizendo que eu estou dizendo que eu sou exemplo de nada que eu não sou. Então, eu acho que mais ou menos ficou claro o que eu queria falar nesse vídeo, né? O Pablo Marçal errou gritantemente quando disse aquela asneiras. Ele devia usar o dinheiro dele para fazer um cursinho de 30 minutos para ver se ele aprende como é o voto de pobreza, o que é o voto de pobreza e quando surgiu o voto de pobreza. Acho que ele tem dinheiro para fazer esse cursinho, né? Então, que ele arranje alguém para dar esse curso para ele e pare de falar besteira, né? Como é que pode um homem tão rico e falando de coisa que não sabe do que significa? Eu espero que as pessoas que acompanham o nosso canal não se sintam ofendidas com essas palavras que eu falei, às vezes muito duras, né? Mas são necessárias para mostrar que nós temos um caminho. E o nosso caminho não surgiu do nada, surgiu de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem a igreja aprendeu a viver o voto de pobreza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a evangelizar, curta, compartilhe, comente, né? Escreva seus comentários e nos comentários você pode deixar suas sugestões para que nós possamos continuar produzindo vídeos para o nosso canal. Deus abençoe a todos.